Capítulo 596, Esquadrão Suicida. Tradução: Cabelos do Mal. Revisão: Y. Bru. Navegador dos Céus. Trovão Azul. Zhao Feng, Lowlands Sui e companhia foram trancados dentro de um pequeno quarto. Lowlands Sui estava pálida e os demais tripulantes em pânico, sem saber o que os esperava. Inesperadamente, mesmo depois de algum tempo, ninguém veio interrogá-los. Nós não somos espiões inimigos. Por favor, deixe-nos sair. Vários dos tripulantes gritaram. Calem-se. Quem gritar novamente, irei enviá-lo para além deste mundo. A voz fria do velho de semblante escuro soou. Seu cultivo alcançou o estágio tardio do grande reino núcleo da origem, mais forte que Lorde Soberano de Cheongshan Preto e o Rei H. Sul. Dentro do pequeno quarto, a tripulação caiu em silêncio. Parece que essas pessoas da Força de Duas Estrelas não se importam com nossas identidades. Zhao Feng franziu ligeiramente a testa e caiu em um rápido pensamento. Se eles não se importavam com suas identidades e também não os matou, qual será suas intenções? Existe outra possibilidade. A voz do líder de templo esqueleto soou através da semente sombria do coração. Outra possibilidade. Zhao Feng percebeu que a situação não estava boa. Este líder de templo havia vivenciado a era da seita demoníaca da Lua Escarlate, quando o domínio da Flor Azul havia se tornado um campo de batalha de duas forças de nível 2 estrelas. Neste mesmo momento. Entrem logo. De fora, os gritos do velho de semblante escuro soaram. Através de seu sentido espiritual, Zhao Feng descobriu que havia várias pessoas mantidas como prisioneiros de guerra, com algumas sendo forçadas a entrar no navio. O nível de cultivo mais baixo entre eles era o estágio tardio do Rec Lord verdadeiro, com a maioria no ápice do mesmo nível e alguns poucos no meio passo do reino núcleo da origem. Depois de metade do tempo que se leva para preparar o chá, 50 ou 60 pessoas foram espalhadas por todo o navio. O Palácio dos Seis Anéis está sendo ridículo. Eles estão capturando pessoas não relacionadas à guerra como nós para se tornarem seus esquadrões suicidas. Sim, o Palácio dos Seis Anéis e o Templo dos Nove Absolutos vêm lutando por centenas de anos, colocando esta área de domínio em caos. Somos apenas infelizes, como peixes num aquário, pegos nessa briga. Sons de desespero e tristeza vieram do navio. Esquadrões suicidas. Ouvindo isso, os corações de Zhao Feng e companhia quase pararam. Eles finalmente entenderam por que esses especialistas da força de nível 2 estrelas não questionaram suas identidades. Era que eles seriam todos usados como buchas de canhão. Não? Eu não quero ser uma bucha de canhão. Gritos soaram de dentro do navio. Havia muitos filhos orgulhosos dos céus de várias forças aqui. Uma atmosfera de medo da morte envolveu o navio. Dos reféns, havia 3 soberanos, 2 homens e uma mulher, que mal conseguiam manter a calma. Desse trio, um era um jovem solitário, outro um velho de braço só e a última era uma bela mulher de vestes amarela. O cultivo do jovem solitário era o mais alto, alcançado o estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Já o velho de um braço só e a bela mulher de vestes amarela estavam ambos no estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem. Liunia. Você não é o gênio do Palácio dos Seis Anéis qual aparece uma vez a cada 1000 anos. Fiquei sabendo que você foi punido por desobedecer às regras. Mas por que você está aqui? A bela mulher de vestes amarela olhou para o jovem solitário, qual se chamava Liunia. Estamos todos condenados à morte. Então qual o ponto de tentar conspirar contra a seita? O rosto de Liunia estava dormente. Com o talento do irmão Li,
por que você desistiu assim tão facilmente? Mesmo sendo do esquadrão suicida ou mera bucha de canhão, ainda há uma chance em 1000 de sobrevivermos. Os olhos velhos de um braço só brilharam. É isso mesmo, é só nos unirmos e trabalharmos juntos. Todos dentro do navio começaram a ficar ativos. Esses 3 soberanos meio que se tornaram líderes dos prisioneiros, especialmente Liunia, qual parecia ter alguma fama, fazendo com que os outros olhassem para ele um pouco mais respeitosos. Acima do oceano sem fim. Sou. Alguns outros navios se aproximaram do grupo principal de navios do Palácio dos 6 Anéis. Estes navios estavam principalmente transportando prisioneiros, e cada um tinha, pelo menos, 1 ou 2 soberanos. Havia mais de uma dúzia de navios de prisioneiros, com o navegador estando no centro deles e sendo um dos mais fortes ali. Ah! Gritos soaram de um dos navios próximos. Alguns dos prisioneiros de guerra só conseguiram fugir por alguns quilômetros antes de serem mortos pelos especialistas arqueiros do Palácio dos 6 Anéis. Se alguém se atrever a tentar fugir, eu irei matar todos em seu navio. Uma voz que parecia vir das profundezas do inferno soou, ressoando através do nível espiritual. Ouvindo e sentindo isso, todos os prisioneiros caíram instantaneamente em silêncio, com os muitos especialistas entre eles sentindo uma grande pressão sobre si. Essa aura. Zhao Feng sentiu uma pressão em sua mente e alma, fazendo com que seus pensamentos fluíssem com dificuldade. Com alguém do meio passo do reino vazio espiritual presente, somos realmente azarados. Liunia suspirou levemente. Meio passo do reino vazio espiritual. Todos os prisioneiros não puderam ajudar, mas respiraram friamente. O coração de Zhao Feng tremeu. Ele deduziu que, com apenas um pensamento deste ser do meio passo do reino vazio espiritual, ele poderia destruir as almas de soberanos comuns. Em seguida, em cada navio de prisioneiros, equipes dos mesmos foram divididas para operá-los. Naturalmente, cada um controlado por seus donos originais, assim como Zhao Feng. Zhao Feng, Lowlands e Sui e companhia entraram na sala de controle. Liunia e os outros 2 soberanos também o seguiram para discutir as contramedidas. O desempenho e defesa deste navio parece ser ótimos. Quão rápido ele pode ir? Os olhos de Liunia brilharam. Um pouco mais rápido que um soberano comum em sua velocidade máxima. Zhao Feng escondeu a verdade. Todos vão para o campo de batalha. O velho de semblante escuro e outros vários lords soberanos flutuavam atrás dos navios de prisioneiros, onde estava o verdadeiro grupo de navios do Palácio dos 6 Anéis. Os navios de Zhao Feng e dos outros prisioneiros foram usados como a primeira onda de ataque, os esquadrões suicidas, buchas de canhão. Sendo do esquadrão suicida, se recuassem, haveria apenas a morte os aguardando. Mas se continuassem avançando, ainda haveria um vislumbre de esperança. De acordo com as regras do Palácio dos 6 Anéis, desde que seus prisioneiros de guerra consigam sobreviver por 3 vezes nos esquadrões suicidas, eles serão oficialmente incorporados à seita. O velho de semblante escuro sorriu. 3 vezes. Os prisioneiros se sentiram amargos. Os esquadrões suicidas eram os buchas de canhão, a primeira onda de ataque. Suas chances de sobrevivência eram de apenas 1 em 1000. Claro, 1 em 1000 ainda significava esperança enquanto recuar significava morte absoluta. Sou. Mais de uma dúzia de navios de prisioneiros, dentro do raio de uns 5 quilômetros, começaram a voar para a terra firme. Momentos depois, quando os navios passaram pela barreira de domínio, a resistência do ar e gravidade aumentou repentinamente.
O alvo do Palácio dos Seis Anéis era uma seita de nível 1 estrela com alguns rios e lagos próximos. Ha ha ha! As buchas de canhão do Palácio dos Seis Anéis chegaram. Todos, preparem-se. Próximo à entrada da seita, no pé de uma montanha, havia tropas da força de nível 2 estrelas, o Templo dos Nove Absoluto. Avancem e matem. Vocês não têm um caminho de retirada. O velho de semblante escuro e companhia observavam os navios de prisioneiros na parte de trás. Sou. Os especialistas do Palácio dos Seis Anéis voaram e formaram um semicírculo atrás dos navios de prisioneiros. Eles esperariam até que os esquadrões suicidas aguentassem por uma ou duas rodadas de ataques para que então, eles, como a força principal, entrassem na batalha. Avancem. Os mais de uma dúzia de navios de prisioneiros foram forçados a avançar direto contra o Templo dos Nove Absoluto, como mariposas voando direto para o fogo. Do lado do Templo dos Nove Absolutos, havia 7 ou 8 soberanos do grande reino núcleo da origem e dezenas no pequeno reino núcleo da origem. Além disso, havia milhares de outros do meio passo do reino núcleo da origem e dos 3 céus do reino espiritual verdadeiro. Em face da esmagadora aura assassina no campo de batalha, vários dos prisioneiros de guerra sentiram seus corpos fracos e moles. Xiu. Bom. Próximo aos portões da seita no pé da montanha, milhares de luzes brilhantes, vinda de todas as direções, inundaram os navios de prisioneiros. Essa foi apenas a primeira rodada de ataques, mas mais da metade dos navios foram quebrados ou até mesmo explodidos. Morram. Alguns dos prisioneiros saltaram de seus navios e avançaram. O poder da explosão de um navio do Oceano Sem Fim era forte o suficiente para ameaçar a vida de soberanos comuns. O navegador dos céus Trovão Azul de Zhao Feng permaneceu seguro após a primeira rodada de ataques graças ao seu campo defensivo. O poder defensivo deste navio é ainda maior do que eu pensava. Liunia e os outros 2 soberanos não puderam deixar de se surpreender. Entre essas dúzias de navios, haviam alguns de alta qualidade, entre os quais os navegador dos céus Trovão Azul era um dos melhores. Após a primeira onda de ataque, apenas metade dos navios conseguiu alcançar os portões da entrada da montanha. No entanto, ao mesmo tempo, um grande número de especialistas do Templo dos Nove Absoluto avançou até os portões. Gritos soavam continuamente. O Templo dos Nove Absoluto tinha tanto vantagem em força quanto em números, enquanto produzia um massacre total, matando instantaneamente os esquadrões suicidas. Bum! Bum! Sucessivas explosões de navios ocorriam enquanto os prisioneiros de guerra enfrentavam os inúmeros especialistas do Templo dos Nove Absolutos. Também havia um pequeno número de buchas de canhão que tentaram fugir, mas foram mortas pelo Palácio dos Seis Anéis. O ti de morte encheu todo o campo de batalha. Todos, não podemos apenas ficar aqui sentados. Não importa o quão forte seja a defesa deste navio, ela ainda será quebrada. Liunia organizou os prisioneiros para atacar os especialistas do Templo dos Nove Absolutos. Bum! Bum! Sob os inúmeros ataques, o navegador dos céus Trovão Azul começou a se agitar violentamente. Capitão, a matriz defensiva foi quebrada. Lowlands suspirou pesarosamente e exclamou. Ouvindo isso, os prisioneiros começam a sair do navio por causa dele explodir, mas como resultado, muitos deles foram mortos em um instante. Um traço de zombaria apareceu no canto da boca de Zhao Feng. Pois com o poder defensivo do navegador dos céus, o navio ainda poderia durar mais algumas dezenas de respirações.
Claro, ele não permitiria que o navio fosse danificado. Então, ficando em cima do navegador dos céus trovão azul, Zhao Feng convocou uns 30 a 40 cadáveres amaldiçoados, criando uma espessa nuvem de névoa cinzenta escura, cobrindo um raio de 300 metros. Como resultado, o poder dos ataques entrantes foi enfraquecido por mais da metade sob a cobertura da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, reduzindo em muito a ameaça sobre o navio. Que boa e estranha matriz cadavérica! Os olhos de Liunia e dos outros dois soberanos se iluminaram, rapidamente caindo em Zhao Feng. Mesmo sendo 30 a 40 cadáveres amaldiçoados, ainda era um poder significativo que pode ameaçar soberanos comuns. Afinal, eles absorveram a essência de sangue e alma de muitos soberanos, incluindo da baleia gigante do oceano vazio. Alguns do meio passo do reino núcleo da origem mais um ou dois soberanos do Templo dos Nove Absolutos acidentalmente entraram na matriz cadavérica e tiveram suas forças enfraquecidas até certo grau, mas ainda foram mortos pelos ataques combinados de Liunia e dos outros dois soberanos. GGG. Mais dois soberanos foram colhidos. Este campo de batalha é um ótimo lugar para a colheita de essência do sangue e alma. A voz do líder de templo esqueleto soou. A fim de esconder sua força e não se destacar, Zhao Feng apenas convocou apenas uma parte de seus cadáveres amaldiçoados e não deixou o líder de templo sair. No entanto, Liunia e os outros dois soberanos claramente perceberam que, depois que a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados devorava a essência de sangue e alma dos soberanos mortos, seu poder de maldição se tornava mais forte. Bum! Bum! Neste momento, no campo de batalha, as duas grandes forças de nível 2 estrelas começaram a se confrontar de frente. Dos navios de prisioneiros, apenas o de Zhao Feng estava intacto. No entanto, menos de 5% dos prisioneiros sobreviverão.